através do profeta, declarou Deus: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Hoje se cumpre esta palavra. Vivemos dias em que o Espírito Santo de Deus se manifesta em toda parte. O Espírito Santo levanta um povo para Deus, preparando para os dias do fim. Através deste operar do Espírito, vidas são transformadas, o Evangelho é vivido, o Senhor é louvado e a igreja é restaurada. Ó Espírito Santo, venha operar mais neste mundo, levando vidas a conhecer Cristo, levando vidas a viver em Cristo. Prepara um povo que lhe seja fiel e testemunhe seu nome com poder. Conduz o povo do Senhor ao mais completo louvor, à mais pura adoração, em espírito e em verdade. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, meu agir. Espírito Santo A paz do Senhor Jesus, irmãos. Na semana passada nós encerramos o culto com um assunto muito importante: o domínio dos pensamentos. Hoje eu sei porque muitos cristãos da nossa comunidade não dão certo, porque são pessoas egoístas que pensam somente para si, buscam suas próprias soluções e de alguma maneira querem ser plenamente compreendidos e amados, quando na verdade o propósito de Deus
é nós agirmos exatamente como Jesus, pensando sempre no bem do semelhante. Se nós pensarmos e buscarmos somente as nossas necessidades, os nossos pensamentos são egoístas, individualistas. Nossos pensamentos serão de altivez, de amor próprio. Dentro dessa dimensão, dificilmente se formará um cristão para o reino de Deus. Jesus pregou e pediu para que nós não andássemos preocupados. E principalmente para que buscássemos o seu reino e a sua justiça. Durante todos esses anos eu sempre preguei a justiça porque eu amo a justiça. Não é os nossos pecados, as nossas iniquidades, que são tantas, que vão impedir de nós caminharmos buscando a justiça de Deus. Para isso nós temos um Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então a dimensão que Deus quer nos levar até Ele é muito grande. O único problema do semelhante, dos seres humanos e todos os nossos semelhantes que estão em nossa volta, é que infelizmente a gente não vê o exemplo de temor em muitas pessoas. Se nós víssemos o exemplo de temor, nós viríamos então o princípio da justiça. Porque não existirá justiça sem temor. Assim como não existirá temor se você não amar a justiça. Quem não ama a justiça e quem não tem temor, não tem por que controlar os seus pensamentos. Egoístas, soberbos, pensamentos arrogantes, individualistas, pensamentos de avareza, enfim, toda a natureza que envolve a pessoa humana diante de Deus. Nós sabemos que temos dois senhores: o Senhor do Espírito, que é o Espírito Santo, o Pai e o Filho, para obedecer, ou temos o Senhor desse mundo, para obedecer conforme as nossas próprias concupiscências, conforme os nossos próprios desejos. E desejos são os que não faltam no coração de todo mundo. Todo mundo tem desejos. Todo mundo tem propensão para se render às paixões e aos desejos desse mundo. Mas nós ganhamos o Consolador, o Espírito Santo, para nos ajudar a pensar, para nos ajudar e nos dar equilíbrio mediante as emoções, o entendimento e os pensamentos. Eu gosto muito de pregar esse assunto, porque eu brigo todo o tempo com os meus pensamentos. Muitas vezes eles são imundos, eles são sujos, injustos, cheios de iniquidade. Meus pensamentos são, muitas vezes, extremamente egoístas. Mas acontece que eu tenho o Espírito Santo que vai me tocando todo o tempo para declarar em mim mesmo que esses pensamentos não agradam. Então o propósito está no querer. Eu quero, Deus efetua. Eu quero, Deus também quer. Deus quer, eu também quero. Se cada um de nós pensássemos dessa forma, Deus não quer que eu pense assim, o Espírito Santo não se agrada com esses pensamentos, nós teríamos força suficiente para vencer todos os obstáculos e todas as dificuldades. Tentação, todos nós iremos passar, todos nós iremos ter. Atribulações, todo cristão tem que ter, porque sem tribulações não há prova da fé. Por isso Pedro declarou que é necessário que estejais contristados com várias tentações. E essas tentações invadem em primeiro lugar os pensamentos. Você é atacado no seu coração. Porque o coração é a sede das emoções, e é do coração, por causa das emoções, positivas ou negativas, que brotam os seus pensamentos. De acordo com o que você está sentindo, você pensa. Você tem o Espírito Santo para dominar as emoções. Então você tem o Espírito Santo para dominar os seus pensamentos. E tem o Espírito Santo para colocar diante dele as suas fraquezas através do sentimento e dos pensamentos que acusam quais são as fraquezas. Então nós temos
a mente, que é o oposto dos pensamentos, nós temos o coração, que é a sede das emoções, nós temos o nosso próprio entendimento, como está lá em Jó, capítulo 20, verso 3, vamos lá? Nós temos o nosso espírito, ainda temos o Espírito Santo, para que possa nos dar domínio. Aliás, um dos grandes frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Então, toda pessoa que não tem domínio próprio, o Espírito Santo não tem governo na sua vida. Que fique bem claro isso, irmãos. Toda pessoa que não tem domínio próprio, fica claro que o Espírito Santo não tem governo na sua vida. Domínio próprio é a única razão do Espírito Santo ter certeza que tem domínio sobre a nossa vida. Quando nós não temos domínio próprio, significa que nós estamos fazendo o que queremos. E qualquer coisa que chegar até nós aceitamos. Falta de domínio próprio, falta do Espírito Santo. Observe bem, verso 3, o que está escrito? Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o Espírito do meu entendimento responderá por mim. Então nós temos a repreensão que vem do Espírito Santo, mas o próprio Espírito, o do nosso próprio entendimento, vai responder por mim. Então você vai responder pelos seus pensamentos, você vai responder pelas suas emoções, você vai responder pelas suas palavras, você vai responder pelas suas ações, certo? Todo e qualquer pensamento, emoção, ação que você desenvolver dentro do seu ser, você vai responder. Por isso que é importante você saber se colocar diante de Deus, principalmente sabendo que Ele tem pleno domínio sobre o que nós pensamos. Quando o Senhor revelou na boca de Davi, e Davi pronunciou: tu conheces o meu andar, o meu sentar, o meu levantar, tu conheces o meu pensamento, ainda que não haja uma palavra nos meus lábios, o Senhor já sabe qual ela é. Puxa, isso é uma força extraordinária, soberana dentro do ser humano. Deus agindo independente da nossa vontade. Deus conhecendo o nosso ser, embora nós queiramos nos esconder dele. É impossível. Então, para que Deus não condenasse os homens simplesmente como a lei condena, Deus expressa toda a sua misericórdia e a sua compaixão, nos oferecendo o dom supremo do Espírito, para que pudéssemos vencer as nossas deficiências e ter domínio sobre o nosso ser. Veja, irmãos, eu passei muitas experiências com a igreja. Eu fui um homem que preguei a verdade, a justiça e a santidade durante 10 anos. Preguei porque eu criei, mas eu não tinha domínio próprio para algumas coisas. Eu tinha domínio próprio pleno sobre a minha santidade, sobre a minha justiça e sobre a minha verdade. Mas eu não tinha domínio próprio sobre os pensamentos que envolviam minha mente em relação a todos os ministérios, profetas e profetisas, missionários, principalmente porque eles estavam fora da revelação. Então tudo que vinha na minha mente eu soltava na minha cabeça, achando que eu estava falando a verdade, e de fato era verdade. Mas nem tudo que é verdade você pode colocar para fora. É como a questão da sinceridade. Tem gente que diz assim: eu sou extremamente sincero, o que eu penso eu já falo, o que eu cito eu já ponho para fora. Eu preguei sexta-feira que isto não é sinceridade, isto é soberba. Isto é orgulho pessoal, amor próprio, quer botar para fora para mostrar que é sinceridade, quando na verdade isso não é sinceridade. Sinceridade é quando você confessa os seus delitos, aquilo que está oculto. Sinceridade é quando você expressa aquilo que ninguém sabe e é necessário para que a justiça seja cumprida. Quando você fala o que você quer, quando quer, para quem quer, na hora que quer, você é soberbo, arrogante, presunçoso, sem equilíbrio. Então você é um sujeito desequilibrado
Certo? Porque você faz o que quer, quando quer, você não respeita os sentimentos alheios. Você não respeita as pessoas. Você está sendo injusto. Quando você expressa o que quer, você julga, condena, mede, esnoba, rejeita e coloca um julgo tremendo sobre pessoas que não mereciam. E tudo isso porque você não pondera os seus próprios pensamentos. Você não tem equilíbrio espiritual. Então você vai responder pelo que você falar. Tanto é verdade que Jesus Cristo deixou claro e escrito para todos nós. Certo? Eu vou estar mostrando. Veja lá. Eu ouvi a repreensão. Eu ouvi a repreensão. Quer dizer que independente de qualquer ser humano te repreender, alguém está repreendendo você. E eu me recordo que eu dei muitos exemplos da minha infância. Quando eu tinha meus 4, 5, 6, 8, 10 anos, eu tinha noção exata do que era certo e do que não era. Mas, embora sabendo que não era, eu fazia. E eu acho que cada um de vocês, ao fazer alguma coisa errada, antes de fazer, sabia que estava errado. Quem tem coragem de confessar isso? Isso é uma realidade. Então, desde criança, nós temos dentro da nossa consciência algo que nos leva a entender que está errado. Mas nós terminamos fazendo. Por quê? Por causa do egoísmo dos nossos sentimentos. Egoísmo dos sentimentos. Às vezes, nós despertamos em nosso próprio coração um sentimento de má índole. Mesmo que está errado, você vai e faz. Faz aqui, faz ali. Não se importa com os sentimentos alheios. Não se importa com o que o pai vai pensar, com o que a mãe vai pensar, com o que o amigo fulano, beltrano vai pensar. Você faz porque você é mau, perverso. Mas tem consciência que está errado. Assim é um filho soberbo, arrogante, altivo, desaforado. E todos nós tivemos esse espírito no passado. Eu não levo desaforo para casa. Quem era assim? Puxa, eu era terrível. Mas, irmãos, nós chegamos a Cristo. Nós chegamos ao reino dos céus. E nós queremos um dia entrar na glória de Deus. Amém? Mas nós temos uma repreensão que muitas vezes a gente não ouve. Uma das coisas que nos deixa muito triste, por exemplo, como líderes, é quando nós aconselhamos um irmão ou uma irmã para não fazer determinada coisa, e ela vai e faz. Deliberadamente ela toma a sua própria decisão. O que significa, ela é independente. Todo soberbo é independente. Ele não se importa com a repreensão que lhe envergonha. Ele não está nem aí. Ele não está nem aí. Nesses dias eu estou carregando uma profunda tristeza em meu coração. Por ela eu estou tirando o que acontece com muitos irmãos. São pessoas que não têm temor. Pessoas que não têm respeito, que não têm reverência. Pessoas que não guardam o princípio da obediência. Pessoas assim vão sofrer violentamente. Elas poderiam não estar sofrendo agora, mas elas irão sofrer daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, ou irão sofrer na eternidade. Eu ouvi a repreensão que me envergonha. É verdade, a repreensão vem e me envergonha. Mas acontece que tem gente que já se tornou totalmente sem vergonha. Quando a pessoa se torna totalmente sem vergonha, não tem repreensão que dê jeito. Não tem palavras, não tem admoestação, não tem exortação que dê jeito. Então a pessoa se torna uma desgraça. Sabe o que é uma pessoa desgraçada? Irmãos, o que é uma pessoa desgraçada? O que é estar fora da graça? Fora da graça é uma pessoa que está nessa condição, que não se importa com a repreensão,
Uma pessoa desgraçada é uma pessoa que não ouve a repreensão. Ela é desgraçada porque ela está rejeitando a correção de Deus. Ela está rejeitando o amor de Deus para o aperfeiçoamento. Ela é desgraçada porque é orgulhosa, soberba. Ela não aceita que alguém lhe diga que ela está errada. Então ela é totalmente desgraçada porque ela está vencida, dominada pelo seu próprio egoísmo. Ela acredita que de si mesmo tira forças para vencer a Deus e o mundo. Toda pessoa desgraçada, ela acredita que vai resolver seus problemas sozinhas. Ela não precisa de Deus. Ela não precisa do Espírito Santo. Ela não precisa de Jesus. Ela não precisa do pastor. Ela não precisa do pai, não precisa da mãe. Ela é desgraçada, amaldiçoada. Uma pessoa dessa é o próprio inferno presente na vida de pessoas inocentes. Uma pessoa dessa natureza é o próprio Satanás revestido na carne. Irmãos, eu não estou pregando por revolta, não. Eu estou pregando porque eu sei que é uma realidade. Então o destino de uma pessoa que não ouve a repreensão é a morte. Sabiam disso? Pastor, que loucura. Eu vou orar um minuto para que o Espírito me dê pleno domínio na pregação. Amém? Senhor Espírito Santo, eu sou o mais miserável de todos os pecadores desse mundo, Senhor, do qual não sou digno da sua glória, da sua majestade. Mas tu sabes quanto amo a tua palavra e a tua justiça, e o quanto desejo me aperfeiçoar para a glória do teu ministério. Necessito de ti, Espírito Santo. Sou um homem vencido muitas vezes nos pensamentos, nas emoções, na minha carnalidade. Mas tu sabes que eu desejo plenamente servir-te, Senhor, com a minha vida, com o meu espírito, com o meu corpo, com a minha alma, com o meu coração. Em nome de Jesus, não permita nunca, jamais que a revolta se apodere do meu ser, que a ira, a mágoa ou ressentimentos possa dominar o meu ser. Eu quero ser livre, Senhor. Livre para pensar no que é justo, no que é verdadeiro, no que é santo, no que é honesto, no que é digno. E sei que assim também os meus irmãos desejam isso. Nós estamos aqui por isso e para isso. E queremos sobre todas as coisas viver, Senhor, a tua graça soberana. Toma posse da nossa mente, Senhor, do nosso espírito, do nosso coração. Toma posse do nosso ser. Pelo teu Espírito Santo, Pai amado, nos concede e me concede a humildade, Senhor, a mansidão de espírito e a temperança, o equilíbrio, em nome de Jesus. Me ajude para que a injustiça não se apodere do meu ser, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando eu abordei agora atrás que pessoas dessa natureza, a sua tendência é a morte, eu estou falando em todos os níveis. Estou falando no nível de filho e no nível de pessoa individual, independente. Eu vi a repreensão que me envergonha, mas o Espírito do meu entendimento responderá por mim. Então cada um de nós vai responder por aquilo que fazemos e praticamos e por aquilo que pensamos. Vamos dar um pulo em Mateus capítulo 12, verso 33. Então veja, uma das coisas muito importantes do nosso ministério, irmãos, nós descobrimos os nossos irmãos e descobrimos os membros que pertencem a essa igreja com muita facilidade. Nós líderes, principalmente nós líderes, nós conhecemos cada um de vocês. E eu ensinei a liderança da igreja, e esses irmãos pegaram uma prática muito grande. Nós definimos a personalidade e o caráter de cada um de vocês pelas suas ações, pelas suas palavras. Nós definimos vocês pela palavra. Então nós não precisamos de profetisas no nosso meio, nem de profetas. Também não precisamos de anjos.
Porque nós discernimos o caráter de cada irmão por aquilo que ele fala. Porque a boca fala que o coração está. Então nós sabemos as maldades, os egoísmos. Nós sabemos a condição do caráter, se ele é digno, se ele não é. Se a pessoa é maligna, se ela é perversa, se ela é mentirosa, se ela é soberba, se ela é orgulhosa. Nós analisamos exatamente aquilo que a pessoa fala. Nós analisamos o seu equilíbrio. Nós analisamos os seus objetivos. Nós analisamos a sua conduta, a sua postura. Então muitas vezes eu cumprimento, e os irmãos líderes também cumprimentam as pessoas, já sabendo quem ela é. E quando ela abre a boca, nós já discernimos ela. Para nós isso é ótimo. Para os irmãos isto é mal. Por quê? Porque a gente não se entrega. A gente analisa a postura de cada um de vocês. Agora veja, por que nós chegamos a essa conclusão? Porque nós sabemos que a palavra de Jesus é soberana. E ela é realmente real. Observe o que está escrito aí no verso 33. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Veja, quem é o homem? O homem é uma árvore. O homem é uma árvore. Como é que nós vamos definir? Uma árvore dá fruto, então um pé de manga. Você olha para um pé de manga, você sabe que é manga. Você olha para um pé de jaca e sabe que é jaca. Você olha num pé de pêssego e sabe que é pêssego. Você olha num pé de goiaba e sabe que é goiaba, mas quando vai abrir ela, como é que ela está? Bichada. Agora imagine um ser humano, uma árvore bichada. É a coisa mais triste do mundo. O que é uma árvore bichada? Isto é, um cristão bichado. Um cristão bichado é um cristão que nunca dá certo. Você injeta nele toda a sua esperança, mas ele é negativo, ele é para baixo, ele é amargurado, ele não se limpa espiritualmente, não recebe os conselhos, ele é soberbo, finge que é humilde, mas não é, é falso, ele é mentiroso. Os frutos dos seus lábios identificam a quantidade de bicho que tem no seu coração. É desobediente, insubmisso, independente, faz o que quer, como quer, onde quer, coloca os seus próprios planos, não é sincero, não é transparente, e você sabe pela sua fala e pelas suas ações. Quando fala só sai abobrinha, e quando é as suas ações elas são egoístas. Então é muito fácil identificar um cristão. É ou não é? Por exemplo, tem irmãos que eu gostaria que estivessem aqui nesse momento, mas não estão. São pessoas que acham que me enganam, por exemplo. Irmãos que tinham propensão até para ser líderes da igreja. E como é difícil levantar um evangelista aqui. Vocês já notaram isso? Porque a gente analisa exatamente seus frutos. Ainda recentemente o Adalberto me contou um caso interessante de um primo dele. Esse primo dele veio para a igreja uns 3 anos atrás. Eu mesmo tratei dele. Foi para outra igreja. Aí o Adalberto falou para mim: o senhor não sabe da manhã, pastor, ele vai ser ordenado pastor. Aí eu falei: meu Deus, o que será que vai sair dali? Veja, se entre nós o irmão fica 5, 6, 7, 8 anos e não consegue se levantar como líder, evangelista, imagina um pastor. Quando não se preocupa com as qualidades dos frutos, qualquer crente é suficiente na igreja. Quando não se preocupa com a qualidade da conduta, a única coisa que interessa são os seus dízimos. E a quantidade de gente para se fazer corrente, campanhas e votos. Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com a qualidade dos frutos. Amém? Veja, a goiaba, ela tem propensão para ser bichada. Basta sentar uma mosca nela, já é bichada. É assim ou não é? Para a goiaba sair boa, bonita, aquela coisa grandona,
que você dá uma mordida e vê que não tem nenhum bicho, ela é tratada. E sobre ela é colocado um plástico e ele é amarrado para que o bicho não entre e não macule ela. Irmãos, nós também fomos colocados sobre nós um plástico espiritual. Esse plástico espiritual é a palavra. A palavra é a que nos dá toda a cobertura. O problema é que tem pessoas que não querem essa cobertura, porque elas não são sinceras para declarar que seus frutos são maus. Quando o fruto de uma pessoa é mau, ela é maligna, perversa. Ela não se preocupa com que as pessoas saibam do que ela é. Eu tenho uma grande preocupação, que a minha conduta seja irrepreensível. Porque eu sei que na minha conduta vai a minha honestidade, a minha integridade, a minha justiça, a palavra que eu prego. Por isso que eu nunca deixei de ser sincero com os irmãos. Uma pessoa calada, uma pessoa que não fala, uma pessoa que fica muda, introspectiva, significa pessoas fechadas, egocêntricas, em si mesmo, que não se abre, são árvores que não têm fruto. Que os frutos têm que sair. O fruto tem que sair para se saber exatamente a sua qualidade. É triste você se aproximar de uma árvore para comer um fruto e ela não tem nada. Jesus estava com muita fome, chegou aquela figueira e não tinha nenhum fruto. Jesus sentiu uma revolta impressionante e disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. Certo? Assim são vocês também, irmãos. Se vocês não têm fruto e chega o dia que Jesus quer comer esses frutos e não tem, Jesus também declara: nunca mais coma alguém fruto de ti. Você sabia disso? Quem não sabia disso? Levante a mão. Você está pensando que Jesus vai vir um dia, não é? Não, Jesus já está vindo nos visitar hoje. A qualquer momento Jesus faz uma visita na sua vida e você não vê. Você não vê. Do mesmo jeito que você tem um dia mau, por exemplo, você é um bom cristão, é amoroso, bondoso, caridoso, afetuoso, compreensivo, mas de repente vem um dia mau na sua vida, que é o dia das tentações, é o dia dos maus pensamentos, é o dia das mil ilusões, daqueles sentimentos egoístas, desejo de abandonar tudo, desejo de nunca ter conhecido a palavra, você quer viver para você. Esse dia é o dia mau da sua vida. E você escapa dele quando você está revestido de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia. É o dia de Ananias. O dia em que Satanás encheu o seu coração. Então eu estou muito preocupado com essa quantidade de irmãos que são extremamente visitados por Satanás e que aceitam toda a sugestão dele, porque não se preocupam com o fruto que vão ter que dar. Cada um de vocês vai dar fruto. É inegável que você tenha que dar frutos, meu irmão. É impossível que você não dê frutos, mesmo que eles sejam podres, você vai ter que dar. Porque são pelos frutos que você será identificado, se você é uma pessoa boa ou se você é uma pessoa má. Essa é uma realidade chocante. Veja, ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Veja, os fariseus achavam-se pessoas boas, homens notórios, escribas, fariseus, saduceus, homem cuja linhagem na lei era um espetáculo, mas os seus corações eram malignos, cheios de iras e contendas, cheios de malignidade. Jesus os identificou e declarou para eles no verso 34: raça de víboras, serpentes venenosas, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Sabe, irmãos, isso me chama a atenção desde quando eu me converti.
Você sabe que a pessoa é maligna, soberba, arrogante, presunçosa, mentirosa, fingida, falsa, sem escrúpulo, não tem sinceridade, não é transparente, mas ela faz questão de falar o que é bom. Ela faz questão de falar que conhece a palavra, por exemplo, que é dar conselho aos outros. Jesus chama essa pessoa de víbora, serpente. E sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos conversando e a gente diz, puxa, aquela pessoa, uma serpente. A gente sabe o que é, porque a gente conhece a conduta. Então, por exemplo, aqui dentro da igreja, nós costumamos dizer a certas pessoas, principalmente as novas convertidas: veja, eu sou sincero e transparente. Eu daqui de cima do púlpito, eu observo tudo, a face de cada um de vocês. O que nós fazemos? Nós nos aproximamos de uma pessoa que nós acreditamos que ela está buscando a palavra, que ela está buscando Jesus. Mas acontece que os espíritos maus dentro da igreja, eles também estão atuando através das pessoas que são más. Elas são como víboras, mas querem falar coisas boas. Nós líderes temos uma obrigação, chamar a tal criatura e dizer: olha, se afasta, essa criatura está há muito tempo na igreja, até hoje não tem fruto. Quem não sabia que eu faço isso, levante a mão. Eu faço isso há anos. Eu chamo uma pessoa, chamo, cuidado com aquela criatura, ela não é digna, não preciso falar mais nada, afasta-te. Chamo outra e afasto: evangelista, cuida desse caso, cuida daquele, faz isso, faz aquilo. Todas as pessoas que me obedecem estão muitíssimo bem. As que não me obedecem continuam cada vez de mal a pior. Sabe por quê? Tem um texto lá em Timóteo que fala que eles enganam e são enganados. 2 Timóteo 3,13. A partir do verso 10, para você entender melhor. Preste bem atenção, meus irmãos. É pelos frutos se conhece? Observe bem. Paulo diz a Timóteo para exortar a igreja e perseverar na sã doutrina, que é segundo a doutrina, que é segundo a piedade. Agora observe bem: e pregar em todas as ocasiões. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições tais que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo... Veja que coisa interessante. Estão enganando e ao mesmo tempo estão sendo enganados. Vão ser destruídos. Todos vão ser destruídos, inclusive os irmãos que não estiverem na piedade. Então, por conhecer os frutos, é que eu falo para os irmãos: se afasta de fulano, se afasta de Beltrana, tira aquela pessoa do meio. Sabe por quê? O pastor tem que separar as boas ovelhas das más, se é que ainda são ovelhas. Mas não são os filhos da carne, que são os filhos de Deus. Então a gente tem que suportar. Mas eu estou falando algo que eu estou preocupado. Quando a pessoa acha que é extremamente esperta, ela está enganando a si mesma. Ela está sendo enganada. Como disse Jeremias. Jeremias 17, verso 9, disse o quê? Ontem à noite. Enganoso é o coração,
mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então o coração está enganando muitos cristãos. Está enganando muitos cristãos, porque o cristão presume de si mesmo. E muitos filhos presumem de si mesmo. Não aceitam a repreensão que lhe envergonha. Muitas vezes não tem nem vergonha, o que é triste, que traz um desgosto tremendo. Para mim, como pastor, demonstrar um irmão que não tem vergonha é triste. Para mim, como pai, demonstrar um filho ou uma filha que não tem vergonha é triste. Imagina para Deus. Deus já é taxativo. Se estáis sem correção, sois então bastardo e não filho. Então é triste, meu irmão. Veja, Jesus quer que sejamos filhos. Amém? Mas veja, Mateus 12, outra vez, declara: raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Então, para você receber, irmão, irmã, você que está aqui, receber o conselho de alguém dentro da igreja, que não seja um líder, procure analisar a sua conduta. Procure analisar os seus frutos. Procure saber o que sai da sua boca e o tom que sai. Porque a maneira de falar impressiona mais do que o que se fala. Então, analise a forma como a pessoa fala. Se ela fala arrogantemente, presunçosamente, se ela fala altivamente, orgulhosamente, se ela é cheia de desdém, se ela fala tagarelamente, se ela não se importa com o que está falando perto de... Analise a conduta. Amém? Analise. Agora lembre-se, tem alguém analisando você também. Tem alguém analisando você também. Todos os dias eu imagino, tem mais gente chegando para me analisar. E isso para mim é ótimo. Isso ajuda a vigiar a minha conduta. Agora imagine, vou fazer uma pergunta clássica para vocês. Vocês vivem numa boa. Quantos de vocês têm parado para pensar? Ou melhor, ou quantos nunca se preocuparam que a sua conduta está sendo analisada? Mas é uma realidade, irmãos. Aonde você anda, com quem você anda, o que você fala, como fala, pode ter certeza que tem alguém analisando a sua conduta. Tem alguém analisando a sua postura. Tem alguém vendo o que você é. Você pode até não se importar com a conduta dos outros, mas lembre, tem alguém analisando o que você é. Essa é uma realidade, meus irmãos. Essa é uma realidade. O que você pensa. Não estou nem aí com o que pensam de mim. Quem era assim no passado? E dizia sempre essa frase, levanta a mão. Pois é, irmãos. Tudo que você dizia no passado pode estar acontecendo na sua vida hoje. Não estou nem aí com o que pensam de mim. Eu não me importo com o que acham de mim. Se você ainda pensa dessa forma, você continua sendo desgraçado, amaldiçoado. Você continua sendo soberbo, arrogante. Você não se importa com Deus que você diz que está servindo. Por você não se importar, você também não tem o direito de dar conselhos a ninguém. Senão Jesus vai te chamar do quê? Cobra, serpente, víbora. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Irmãos, tudo que você tem no seu coração, e já que ele é enganoso e perverso, quando você menos espera, você já falou. E por você ter falado, e você já viu que estragou mesmo, que já derramou o leite, aí você resolve chutar o balde. É verdade ou não é? Ah, perdido por um, perdido por mil. Já que eu falei, é isso mesmo. Você não é nem humilde para dizer, irmão, me perdoa, eu fui insensato, estúpido. Por que eu falei uma coisa dessa?
Se você fala assim, você está brotando o que está no seu coração: humildade, arrependimento, sinceridade. Você está sendo transparente. Fui soberbo, falei o que não devia, pequei contra o meu irmão. Mas se você é desgraçado, soberbo, que despreza o dom da misericórdia de Deus, você já derramou o leite, você pega e chuta o balde. E continua botando para fora o que está no seu coração. Abaixa a cabeça todos, irmãos. Quem tem sido atacado por esse espírito e tem colocado para fora aquilo que não devia, esquecendo que está sendo observado pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo e por demais pessoas? Levante a mão. Em nome de Jesus, eu vou pedir ao evangelista de Deus para fazer a oração de renúncia desses irmãos. Continue todos, cabeça baixa, baixe suas mãos. Quem quiser orar junto, pode orar. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te dou graça pelo teu imenso amor, pela tua vida em minha vida. Te dou graça, Senhor, pela mensagem que o Senhor trouxesse nessa manhã, em nome de Jesus, de livre e espontânea vontade, Senhor. Eu renuncio o passado da minha vida, em nome de Jesus. Eu renuncio neste momento o desabafo, o descontrole, em nome de Jesus. Renuncio a ira, contenda, peleja, dissensão, em nome de Jesus. Eu renuncio o mau coração e todos os maus pensamentos, em nome do Senhor Jesus. Renuncio neste momento a falta de temor, de respeito à palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Renuncio neste momento toda raiz de amargura, ressentimento, ódio, em nome de Jesus. Toda maldição hereditária, em nome de Jesus. E clamo neste momento o Espírito de vida eterna, o Espírito Santo, para me guiar em toda a verdade, justiça e sinceridade, em nome do Senhor Jesus. Aprovando o que é agradável ao Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, eu estou mostrando para vocês apenas um pouquinho do que é a nossa responsabilidade diante de Deus e dos homens. Observe que Jesus disse no verso 35. É fácil identificar as pessoas. O homem bom tira coisas boas, tira boas coisas do seu bom tesouro. E o homem mau do mau tesouro tira coisas. Então é fácil identificar. É fácil você identificar uma pessoa quando ela é soberba, orgulhosa, leviana. É fácil você identificar uma pessoa fingida. É fácil você identificar uma pessoa que é piedosa, cheia de misericórdia, compassiva, paciente. É fácil você identificar uma pessoa cheia de benignidade, mansa, humilde. É fácil você identificar uma pessoa apressada e uma pessoa sem pressa. É muito fácil. Então observe que você está sendo observado, analisado. Amém? Mas pastor, é assim mesmo, aqui nessa comunidade é assim. Pelos frutos se conhece a árvore. Eu tenho paciência suficiente para esperar Deus fazer a obra. Em João 15, observe bem, põe a mão aí, vai para João 15. Olha lá, João 15, o que Jesus declara no verso 1 e 2? Eu sou
a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Então, toda pessoa que não tem os frutos que Jesus quer, Ele vai tirar da igreja. Ele tira. Eu não preciso fazer nada. Antigamente eu era apressado. Eu mesmo tirava. Eu via os frutos malignos da pessoa e dizia, ó, põe aquela pessoa para fora agora. Você aí, de camisa tal, sai. Quem lembra que eu fazia isso? Irmão, estava tomando a frente de Deus. É aquilo que eu disse para os irmãos, eu era justo na pregação, verdadeiro, santo na carne, mas não tinha paciência, não tinha domínio próprio. Eu atravessava Deus. Hoje eu tenho toda a paciência, porque eu sei que Deus cedo ou tarde vai arrancar aquela pessoa. Ele vai arrancar. Agora, de que maneira ele vai arrancar não me interessa. Se o cara vai sair como ladrão, como picareta, mentiroso, trapaceiro, do que maneira ele vai ser exposto, eu não sei. Eu não sei. Também não me interessa, porque eu acho que cada um tem que dar conta de si mesmo. Agora veja, aquilo que eu disse para os irmãos, eu sei que sou um pecador, cheio de iniquidade, transgressões, mas veja só, toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais. Quem é que Jesus vai limpar? Os que estão sujos, irmão. Só limpa o que está sujo. Agora, mas um sujo que está dando fruto. É aí que eu me enquadro, Senhor. Eu sou um pecador, transgressor, cheio de iniquidade. Mas, irmãos, eu estou tentando dar fruto. Fruto de justiça, verdade, dignidade, honra, transparência, sinceridade, bondade, misericórdia, compaixão. Eu estou tentando dar fruto. Amém? Estou procurando ser manso, humilde, honesto. Estou procurando dar fruto. Assim é você, independente do seu pecado. Mas se você já estiver dando os frutos do Espírito, Deus vai só limpando os seus pecados. Amém? Então você não pode se desesperar. Puxa, eu tenho que ser santo, puro, imaculado e irrepreensível. Irmão, a pregação da igreja santa, pura, imaculada e irrepreensível eu vou fazer para vocês logo, logo. Vocês vão entender o significado de ser puro, santo, imaculado, irrepreensível, incontaminado. Vocês vão ver que tem apenas a ver com a doutrina da igreja. A doutrina da piedade, que não pode sofrer mácula. Mas em relação à sua vida, ainda que você tenha suas lutas, suas transgressões, suas iniquidades, seus pecados, lembre-se, se você estiver dando bons frutos, Deus vai limpando você. Deus vai limpando você. Agora, como é que Deus não vai te limpar? Se você dá maus frutos. Ele não tem motivo para te limpar. Como é que ele vai limpar um sujeito que dá um mau fruto, perverso, mau? Como é que ele vai limpar um soberbo, arrogante, presunçoso? Não vai. Ele não vai. Mas se ele está vendo que aquele pecador, que é sujo, mas que está dando fruto de bondade, benignidade, mansidão, humildade, ele está procurando ser misericordioso, compassivo, obediente, as fraquezas, os seus pecados, Deus vai tirando, vai limpando. Então analise bem, toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa aquela vara que está suja, mas que dá fruto, para que dê mais fruto. Essa é uma realidade impressionante, irmão. Amém?